Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Hoje eu quero debater com vocês acerca de nossas questões sobre ética e em particular eu quero tematizar com vocês uma 8ª lição sobre ética que eu intitulei de crise permanente da sociabilidade. Bom, eu estou utilizando aqui uma colinha porque, como eu venho dizendo para vocês, fim de ano, professor com várias disciplinas, vários trabalhos acadêmicos, simplesmente já não consegue ter uma memória fresca para lembrar de todos os pontos que planeja efetivamente tematizar, refletir com vocês. Enfim, nós vamos refletir hoje acerca da 8ª lição sobre ética, que, como eu disse, eu intitulei de crise permanente da sociabilidade, ok? Aliás, o fato de que nós temos um contínuo ao longo do tempo acerca da reflexão ética, política, jurídica, inclusive religioso-cultural, o fato de que nós temos instituições públicas permanentemente vinculantes, ativas no âmbito da sociabilidade, da intersubjetividade, nos mostra exatamente que nós vivemos problemas cotidianos, corriqueiros e, nesse sentido, normalizados sobre disputas recíprocas em torno à divisão de recursos, em torno à hegemonia de perspectivas simbólico-normativas próprias a grupos, em torno à interpretação do conteúdo normativo, do conteúdo constitucional, do conteúdo jurídico e inclusive do direcionamento das instituições. Enfim, esta 8ª lição sobre ética, a crise permanente da sociabilidade, quer nos mostrar exatamente isso, de que os problemas morais, que são, em primeiro lugar, problemas sociais, problemas práticos e, obviamente, que demandam a reflexão teórica e o trabalho institucional, eles estão o tempo todo presentes no nosso dia a dia da vida cotidiana e eles perpassam do início ao fim da nossa vida em termos de inserção coletiva, da nossa vida enquanto sujeitos sociais. Portanto, enquanto sujeitos sociais que são, obviamente, como eu venho falando aqui nas lições sobre ética, sujeitos morais, enquanto fazendo parte de uma sociedade que é uma comunidade moral, que é uma grande intersubjetividade moral, nós estamos permanentemente marcados por problemas de integração, por problemas de sociabilidade. E, aliás, eu parto exatamente dessa ideia dos filósofos Thomas Hobbes e Immanuel Kant, em termos da perspectiva de uma insociável sociabilidade humana, ou seja, nós, seres humanos, somos seres ao mesmo tempo intersubjetivos e subjetivos, e nessa correlação de intersubjetividade e subjetividade, nós estamos permanentemente demarcados, dinamizados por essa condição de insociável sociabilidade humana. Por outras palavras, vivemos juntos, não temos como deixar de viver juntos, e ainda assim, por vivermos juntos e nessa vida juntos, relacional, somos demarcados por problemas, conflitos, violência, reivindicações e demandas intersubjetivas nem sempre pacíficas ou nem sempre consensuais, e que, portanto, geram conflito, geram disputa, e exigem sínteses, acordos, práticas, instituições, símbolos e inclusive sujeitos vinculantes, ok? E esses problemas de integração, que, como eu disse, são absolutamente normais e permanentes, normais no sentido de corriqueiros, de estarem sempre, de perpassarem sempre a constituição humana em qualquer sociedade, em qualquer espaço e tempo histórico-políticos. Estes problemas de integração, eles são visíveis, são visibilizados pelas nossas próprias perspectivas de ser e estar no mundo, pelas nossas próprias instituições e, finalmente, pelas nossas leis e valores comuns. Estas instituições, estas visões de mundo, estas perspectivas em termos de legislação, de normas, de práticas, de símbolos, sempre nos mostram e, aliás, tentam, inclusive, orientar a resolução desses problemas. Portanto, se nós acessarmos, por exemplo, tradições culturais de diferentes povos, nós vamos perceber que a questão da crise da sociabilidade está lá desde o início como um dos móveis a partir dos quais se erigem instituições, tradições comuns, posições religiosas, posições morais, e então todas as tentativas
de se resolver isso e de garantir estabilidade social ao longo do tempo. Aliás, estabilidade social é a condição básica para que, de fato, a nossa vida cotidiana possa efetivamente se constituir, se efetivar, se dinamizar ao longo do tempo. Então, como eu disse, essa insociável sociabilidade humana, que é a condição, uma das condições como que permanentes da nossa vida coletiva, da nossa vida enquanto sujeitos inseridos em uma dada comunidade humana, em uma dada intersubjetividade humana, essa perspectiva da insociável sociabilidade, ela pode ser percebida, como eu venho dizendo, em relação às diferentes tradições, às diferentes histórias que nós temos em termos, no que diz respeito à formação de cada comunidade humana, de cada sociabilidade humana. E, nesse caso, as instituições que nós criamos, as perspectivas religiosas-morais que nós desenvolvemos, as tradições culturais comuns que nós fundamos e refundamos, elas servem não só para nos conscientizar dessa situação de insociável sociabilidade, mas também, em grande medida, para tentar resolver esses problemas. Na verdade, todas as tradições, inclusive a ideia de ética e de filosofia política, emergem para esclarecer a condição humana que nós temos, seja nas suas potencialidades, seja nos seus problemas, nesse caso de desintegração, seja então para encontrar soluções institucionais, soluções públicas, soluções comuns que nos permitam resolver, se não de uma vez por todas, pelo menos no sentido de mitigação, no sentido de moderação desses graves problemas que nós efetivamente sofremos ao longo do tempo. E exatamente a partir de uma ideia básica, ok? Qual é essa ideia básica que está por trás da ética, da política, do direito, das instituições, das tradições religiosas, morais e culturais? Qual é a ideia por trás? É de que a insociável sociabilidade humana precisa encontrar uma resolução, porque se não há reciprocidade mútua, ok? Nós perdemos a base da integração social e, portanto, a sociedade cai por terra, se desmorona. Vejam que as reivindicações de justiça que estão por trás dessa perspectiva de enfrentamento, de diagnóstico de enfrentamento da insociável sociabilidade humana, elas demandam o princípio da reciprocidade, ok? Todas as concepções religiosas, morais, culturais, jurídicas, todas as perspectivas institucionais e as tradições que nós temos, as tradições normativas simbólicas que nós temos, elas se direcionam a garantir reciprocidade, pelo menos naqueles aspectos relevantes que são afirmados como base da integração social em qualquer comunidade humana. E a partir dessa perspectiva de que a insociável sociabilidade, ou seja, o conflito, a crise da sociabilidade não pode ser um fim. E na verdade ela precisa ter um fim, para sermos mais exatos. E ela ter ou como eu disse, obviamente, precisa ser minimizada, uma vez que não necessariamente nós conseguiremos resolver tais crises de uma vez por todas. Mas como nós fazemos isso? Garantindo, repito mais uma vez, que haja reciprocidade entre os sujeitos sociais, entre os sujeitos morais, e, no caso, que essa reciprocidade seja garantida, fomentada, protegida e implementada desde as instituições. Por isso que, no caso da insociável sociabilidade humana, e de modo específico, em termos de uma resolução moral dessa insociável sociabilidade humana, a ideia está em que nós necessitamos de parâmetros objetivos institucionalizados capazes de garantir que, então, estas nossas instituições intersubjetivamente vinculantes, que os poderes públicos que organizam a nossa vida coletiva, que as tradições comuns que nós temos a partir exatamente das instituições públicas possam ser fortalecidas e direcionadas à integração social em termos de efetivação dessa reciprocidade mínima. Portanto, as instituições são uma das principais respostas. As instituições, obviamente, e os seus códigos morais, os seus códigos jurídicos, os seus códigos normativos legitimados a partir delas, no caso, a partir dessa vinculação a uma comunidade moral que se centraliza a partir das suas instituições. Essas instituições e os seus códigos existem para garantir que efetivamente a insociável sociabilidade humana encontre uma moderação, um freio, sob a forma dessa reciprocidade. Se você cometer um crime, você vai ter um pagamento, digamos assim, recíproco, uma punição recíproca. Se você age concorde à lei, você vai ter um benefício recíproco. Então vocês vejam sempre o objetivo fundacional
das instituições, na medida em que consiste em resolver a insociável sociabilidade humana por meio da institucionalização de poderes, de valores, de práticas, de símbolos e então de punições e recompensas, para simplificarmos um pouco a questão, esse objetivo sempre se direciona à garantia da reciprocidade, porque, como eu disse, se não há reciprocidade social garantida institucionalmente, a sociedade se desestrutura em termos de instituições, poderes, normas comuns, porque as pessoas vão ver o quê? Bom, não adianta eu cumprir normas porque elas simplesmente são uma falácia, elas não garantem a reciprocidade. Se por acaso alguém comete um crime contra mim, dependendo do status dele, simplesmente vai ser protegido pela lei. Ou, por outro lado, sujeitos que efetivamente não cometem crimes, ou cujos crimes não são tão graves, digamos assim, são simplesmente violentados pela lei na medida em que eles fazem parte de grupos minoritários ou de grupos estigmatizados socialmente e institucionalmente. Portanto, a reciprocidade é muito importante, na verdade é um dos valores fundacionais a ser garantido e a ser efetivado pelas instituições, porque é ela que de fato garante a estabilidade das próprias instituições, a estabilidade social e, nesse caso, uma intersubjetividade moralmente, juridicamente organizada, orientada, que se volta sempre às instituições como o seu quadro referencial, ok? Então, esse é o ponto importante. A resolução da insociável sociabilidade humana, ela tem o seu cerne exatamente no fortalecimento, na consolidação de instituições públicas, de normas, práticas, valores e símbolos intersubjetivamente vinculantes, garantidos e efetivados pelas instituições públicas, e em termos de materialização da reciprocidade em comum. O que você faz, você recebe em troca, digamos assim, falando de maneira simplificada, ok? E aí então nós podemos pensar, seja no código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, a questão da reciprocidade, seja, vamos pensar aqui na ideia de uma distribuição equitativa do produto social, de uma distribuição desigual entre desiguais, ou de uma distribuição igual entre iguais naqueles aspectos considerados relevantes, ou finalmente no próprio processo jurídico e nas penas consentâneas relativamente a crimes que nós cometemos. A reciprocidade, repito, é o que funda uma sociedade, é o que estabiliza uma sociedade e as suas instituições. E por isso mesmo as instituições e as nossas tradições comuns têm que se preocupar muito com essa perspectiva da reciprocidade, porque é ela que efetivamente freia a insociável sociabilidade humana, é ela que permite então também a consolidação, seja dessas instituições, como eu venho dizendo, seja das normas e das práticas comuns, na relação ou na vida, no dia a dia dos sujeitos sociais entre si. E no caso, o importante também de ser colocado aqui é que a insociável sociabilidade humana não é necessariamente um mal, digamos assim, na medida em que for um móvel, em que for um motivo para nós constituirmos aprendizados de ordem superior e, nesse caso, maturarmos as próprias instituições e normas públicas. Com efeito, pessoal, nós vivemos em sociedades plurais, ou pelo menos uma comunidade humana é sempre demarcada por subjetividades morais ou por grupos morais diferenciados. Então, o conflito, em vários aspectos, é quase que consentâneo a essa perspectiva da pluralidade, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade sociais. E isso não é necessariamente um mal, como eu disse, na medida em que desse conflito, dessa diferenciação, dessa pluralização tensa, nós temos exatamente a necessidade de sínteses, de acordos e, portanto, de um progresso moral, de um progresso cultural, de um progresso institucional. E é nesse sentido, mais uma vez, que se nós pudermos reparar nas diferentes sociedades, ou vamos pensar aqui na nossa sociedade democrática, tais conflitos entre as diferenças, tais contradições entre as diferenças, elas precisam exatamente levar a esse aprendizado de nível superior, a novos estágios morais, a novos estágios institucionais, e em grande medida as instituições precisam estar abertas a estes conflitos e, no caso, a estas necessidades de novos aprendizados, de um progresso efetivo em termos morais, e fomentá-los ao longo do tempo. Por isso que é importante que as instituições não só estejam atentas a isso, mas que também assumam estas contradições, esses desafios sociais em termos de um trabalho crítico criativo. O que nós vemos no Brasil, por exemplo, às vezes é que há uma invisibilização das minorias político-culturais, por exemplo. É por isso que o racismo continua, é por isso que
o machismo continua, o sexismo continua, a homofobia, a transfobia continuam. E quando eu falo em racismo, inclusive, eu queria lembrar que é contra povos negros e povos indígenas também. Então isso é muito importante, as instituições precisam maturar essa questão, garantindo que essa insociável sociabilidade, esse conflito recíproco, possa redundar, então, em aprendizados morais mais amplos que se institucionalizam e, de fato, se consolidam na nossa cultura cotidiana. E é nesse sentido que, para resolvermos a insociável sociabilidade humana, e esse seria o último ponto que eu queria trabalhar nesse vídeo com vocês, há uma centralidade das instituições. O papel das instituições é central. Se as nossas instituições, de fato, não conseguem garantir a tematização das questões e dos grupos sociais, a participação desses grupos sociais, e nesse caso a construção de consensos e sínteses de ordem superior, elas efetivamente entram em crise e, por consequência, entra em crise também a própria sociabilidade, porque tudo vai depender das saídas, das soluções, dos trabalhos institucionais em torno a essa questão. E nesse sentido, por exemplo, as instituições têm o desafio de renovar os laços sociais, de garantir a efetividade da justiça e de implementar a reciprocidade entre todos, inclusive permitindo, possibilitando a inclusão, o reconhecimento, a participação e a integração de todos, de modo a se fortalecer, então, a ideia de uma intersubjetividade justa, solidária, inclusiva, que permita que todos e cada um possam se desenvolver de modo equitativo, ok? Um grande abraço.